Seja muito bem-vindo ao programa que foi feito para você. Aqui esse canal é feito para você ressignificar a maneira que você pensa sobre você e ainda descobrir muita coisa que você nem fazia ideia que existe por aí. Seja muito bem-vindo ao canal que foi feito para você, um lugar onde você vai ressignificar a maneira como você se enxergava, encontrar pontos novos, pensamentos novos e, principalmente, ressignificar tudo o que você pensava sobre você e sobre sua vida. Quer saber aonde você pode fazer isso? Aqui pode. E hoje a gente tem 4 convidadas maravilhosas. Primeiro eu vou apresentar a Gisele, se apresente. Ei, Ana, tudo bem? Tudo bem. Então, eu estou aqui representando a classe da segurança do trabalho. É um mundo aí que eu explorei ao longo de mais de 10 anos e vim compartilhar um pouco das experiências vividas dentro desse mundo que é um mundo inicial bem masculino e a gente foi desbravando e vamos conversar um pouquinho sobre isso tudo aqui hoje. Quebrando barreiras, né? Barreiras. Nossa outra convidada é Bárbara Tissur. Se apresente, Bárbara. Ei, Cris, ei, meninas, tudo bem? Sou Bárbara Tissur, uma mulher de quase 40 anos, sou alegre, gosto de tomar um cafezinho, gosto de conversar, rir, minha risada é alta, vocês vão ver aqui. Mas eu também sou modelo, sou consultora de imagem, estou iniciando futuramente minha carreira aí dentro da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte. Estou na 3ª turma, daqui a alguns meses eu serei convocada para assumir, né, o meu curso de formação e depois o meu cargo. E a minha construção, minha história de vida tem um pouco a ver, né, sobre esse mais um passo diferentão na minha vida, como também tudo que a gente construiu, né? Eu não nasci modelo, não queria ser modelo, vou contar mais detalhes sobre isso. E ainda vou contar por que a consultoria de imagem apareceu, né? Uma menina do interior que veio da roça, superou um monte de coisa e continua vencendo aí, quebrando paradigmas e barreiras. Adoro! E mais uma das nossas convidadas, Thaís, se apresente. Ei, Ana, tudo bem, meninas? Eu sou a bem. Thaís, né? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha história. Hoje eu sou instrutora de bombeiro civil, né? Semelhante à minha amiga Gisele aqui, passamos pela mesma situação por ser uma profissão mais puxada para o âmbito masculino, né? E ser instrutora dessa galera gera muito paradigmas, né? Que a gente tem que quebrar no decorrer das nossas aulas, das instruções e da vida, né? Então, hoje nós vamos comentar muito sobre isso aqui hoje. Eu quero lembrar uma coisa, esse programa vai contar muita história das mulheres, mas ele não é só sobre as mulheres, ele é sobre todas as pessoas que precisaram se descobrir em um meio onde elas não se identificavam, onde elas não eram reconhecidas, porque elas são geralmente pioneiras. E aí elas tiveram que provar muitas vezes que elas são merecedoras, que elas sabem o que falam, que elas sabem o que fazem. E eu vou começar essa história com a Thaís. Thaís, me conta um pouco aí de como é ser bombeira, de como é ser professora. O que você passa com isso? Na verdade, é uma paixão. Eu gosto muito do que eu faço, né? Essa vontade de instruir é desde de infância, vamos dizer assim, só que o meu caminho, a minha vida profissional, ela foi tomando outros rumos. Imagino que deve ter sido semelhante ao seu, né? Eu cresci numa família cristã, né? E, querendo ou não, a religião, ela coloca na gente muitos paradigmas, né? E muitas barreiras no qual a gente fecha os olhos para algumas coisas na sociedade. Eu não falo que isso é geral, tá? Mas de onde eu vim, né, por ser uma igreja, era uma igreja muito centralizada, mais arcaica, então algumas coisas eram proibidas a serem feitas, até mesmo as vestimentas, onde eu poderia vestir só saia e ainda tinha que colocar água por baixo. E aí era muito complicado, e eu odeio saia. Que fique claro. Que fique bem claro. E assim... Você odiava antes? Gente, eu sempre odiei. Na verdade, eu nunca gostei de saia, sabe? Nunca gostei de boneca, nunca gostei de nada muito afeminado demais. Então, isso era uma preocupação para a igreja, né? Então, o pessoal ficava assim, poxa, porque eu gostava muito de ler a Bíblia, eu gosto muito de ler a Bíblia. Eu sei que isso não é um assunto religião aqui, mas é só pra vocês entenderem. Por favor, traga tudo. E assim, eu gostava muito de pregar, e o pessoal gostava de ouvir. Só que tinha uma regra, para você pregar, você tem que usar saia. Aí eu ficava, poxa, mas eu quero pregar, mas eu não quero usar saia. O que a gente pode fazer? E aí foi assim que aconteceu a minha vida. Eu comecei a pregar, preguei em vários lugares, só que eu usava muita estratégia de usar saia só na igreja e jogava bola no final de semana. Aí uma vez o pastor me viu de short jogando bola no final de semana, aí eu tive que parar, aí foi uma longa história. E aí eu fui me martirizando com aquilo. Poxa, eu gosto muito, mas eu vou ter que abrir mão de algo para poder seguir aquilo que eu gosto de fazer.
Então, eu não vou poder fazer nada que seja masculinizado demais ou que eu tenha que usar só calça para poder sobreviver. E aí eu fui seguindo na área administrativa, né? Hoje eu sou graduada em administração de empresas. Depois me especializei em gestão condominial. Trabalhei quase 8 anos com gestão condominial. Só que aquele desejo de quê? Aquela área policial, né? Por isso eu admiro muito, tá? A sua iniciativa. A área policial, a área mais de adrenalina mesmo, sabe? Bombeiro. Se eu pudesse, eu ia ser bombeiro militar. Só que eu não tenho nem tamanho pra isso. Na verdade, Tem falta quanto você tamanho mede, Thaís? pra isso. Tamanho, Quanto né? você mede, Thaís? Quase 2. Eu tô com 1,53, mas pode arredondar pra 1,60, não pode? Pode. Pode. A Que a são Gisele 7 já me- centímetros. É só 6 centímetros, né? Mas assim, então tem algumas coisas que me impedem, assim. Mas essa paixão de ser bombeira tinha internalizada dentro de mim e praticamente ninguém me apoiou, sabe? Não me apoiou por conta de tamanho, não me apoiou por conta do perigo, não me apoiou por conta de força. E aquilo foi só me derrubando mesmo, sabe? Mas como é que você vai carregar uma pessoa se não pode carregar nem você, né? Nossa, Você quer ser pena. policial? Como é que você vai abordar alguém se não tem tamanho? Porque meu argumento era assim, eu acho super errado um edital ter 1,60. É erradíssimo. Eu sempre falava isso de boca cheia, né? Aí todo mundo falava assim pra mim, mas como é que você vai abordar uma pessoa com esse tamanho, hein? Você vai ter força onde pra isso? E aquilo me machucava, sabe? Tipo assim, poxa, por que eu tenho essa vontade tão grande, assim, e as pessoas me subestimam tanto, né? E aí, eu sempre joguei futebol, e aí eu fui e falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou crescer. Eu vou dar Porque um eu não tinha jeito. 53, não tinha mesmo. Eu vou crescer. E aí eu fiz algumas atividades, procurei uma fisioterapeuta, e aí eu fiz algumas atividades na barra, consegui crescer alguns centímetros, mas não o suficiente hoje para poder passar no concurso, mas cresci. E aí eu fiz uma promessa para mim. Eu falei assim, eu vou ter uma força que o meu tamanho não demonstra que eu tenho, sabe? E aí eu comecei a fazer muitas atividades de braço. Portanto, que meu braço, eu tenho um ombro mais largo e tal, não é muito bonito, mas é porque eu fiquei fazendo muito para eu poder provar que eu conseguiria carregar uma pessoa mesmo não exercendo atividade de bombeiro ou de explicado. polícia, Mas sabe? por que o ombro Tá largo não é explicado. muito bonito? É porque Me não perguntei a mesma coisa. É porque obrigada. as pessoas falam, né? A mulher tem que ser mais Ah, tá. delicadinha. As pessoas né? falam, mas o ombro largo, aí a consultora de imagem vai ter que falar, né? Então aí, ó, já. Obrigada. A gente Vamos tem mudar. tipos físicos. Sim. E não é que o tipo físico é mais bonito ou não que o outro. A gente Uhum. fala que dentro de um conceito de harmônico, na verdade. Então, tem os tipos físicos que visualmente aí tem a ver, né, com características próprias que é inerente do ser humano, são mais harmônicos, ou seja, quando nós olhamos, os nossos olhos procuram belezas harmônicas. Então, linhas bem distribuídas, seja na horizontal ou na vertical, curvas que também estejam bem organizadas. Há um padrão que para o organismo é belo. Dentro de um padrão de tipo físico, o tipo físico ampulheta, e que até, né, tem outras características, mas enfim, que é aquele que ombros têm mais ou menos a mesma largura de quadril e a cintura é fina. Sim. Então, isso é a ampulheta. Uhum. Tem a pera, que seria o quadril mais largo em relação ao ombro, que é mais estreito. Que também tem a cintura mais fina. E tem o triângulo invertido, que seria o caso seu, que seriam os ombros largos. Uhum. Mas não é que é feio, que é bonito. É porque em relação ao quadril, por não ser harmônico, por estar em maior destaque, Uhum. e aí a maioria das pessoas não vão se agradar sobre isso. Né? Mas não é porque é feio ou Agora vai bonito, ter não é isso. Mas Não tenho essa percepção. Mas a proporção dela nem Não é é, assim. não Ela é. nem chega a ser um triângulo invertido. Nem chega nesse tal ponto. Avaliando. Assim, Aí eu vou... Olha, É. eu conheço várias pessoas que lutam a vida inteira pra ter um corpo igual ao seu. Olha só. É, sério. E a força que essa menina tem, porque eu tenho tamanho e ela tem força. Inclusive, tem uma história, não é? De que... Ah, não, Eu peraí. carreguei o aluno. Essa semana teve outra. Ah, então, e aí? Me A conta. A conta da semana? Eu já te contei. Contou? Eu tô com uma turma, né, de bombeiros aqui. Nós estamos até com alguns alunos de Governador Valadares aqui com a gente, né, pra poder ter aula aqui na MA Consultoria. E aí, o que aconteceu? Eu ensino algumas técnicas de abandono de cena que existe na nossa profissão de bombeiro civil, onde você retira a vítima numa situação de desastre para poder prestar um atendimento. Só que esse tipo de técnica, né, é onde você carrega uma pessoa sem prancha mesmo, é no braço,
para retirar ela de lá. Então, eu ensino em torno de umas 4 técnicas para o pessoal. Falei assim, olha, quando vocês estiverem em uma situação onde vocês não tenham prancha nem nada, vocês pegam a vítima de tal forma que se ela pesar, por exemplo, 100 quilos, você não vai carregar os 100 quilos. Você vai carregar menos porque você Tem técnica. tem técnica para isso, né? Aí eu explicando, normal. Aí tem um rapaz me olhando e tem um menino na minha turma que ele é bombadíssimo e a gente fica super brincando com ele. Fala assim, nossa Deus, cuidado com o braço desse menino porque não passa na porta. A gente fica sempre brincando com ele aqui. E aí eu fui e chamei uma menina. Falei assim, você pode ser minha vítima para eu poder exemplificar? Aí o rapaz da turma falou assim, não. Você vai pegar o bombadão de 100 quilos, porque você não falou que se ele tem 100 quilos, você não pega menos? Aí na hora, eu falei assim, esse cara tá me desafiando. Ele acha que eu não Ele consigo. acha que eu não consigo pegar o de 100 quilos. Só que naquele momento a turma congelou de tal forma, colocando uma pressão em mim, que eu não vou mentir não. Na hora eu fiquei assim, se eu não conseguir pegar esse cara, minha palavra vai ser toda... Ninguém vai acreditar em mais nada no meu curso daqui pra frente. É muita responsabilidade aquilo. É. E aí eu falei assim, na hora eu mantive, falei assim, então vem então, mãe. Vem você e depois eu ainda pego você que ainda tá duvidando. Aí eu fui caçar, né? Não tem tamanho, mas caça. Aí eu tô assim, Deus me ajuda, assim. Agora vai, olha as confusões que eu me coloco. Lembra de tudo que você fez. Vou chegar até aqui, né? Aí eu fui e coloquei o menino no chão. O menino falou assim, quantos quilos você pesa, hein? Aí ele, 103. Aí eu tô assim, Isso aí é fichinha pra nós. 103 mais 12 menos 4, Aí peraí. eu tô assim, meu Deus do céu, cada perna, cada braço, esse menino. Aí eu fui levando na brincadeira, porque naquele momento eu tava pensando, tô ferrada, sabe? Aí eu tô assim com ele assim, só o braço deve pesar uns 50, né? Aí todo mundo rindo, mas no fundo eu tô assim, como é que eu vou arrastar esse menino aqui? Aí eu falei assim, quer saber, vai dar certo. Coloquei ele lá na ponta e falei pro pessoal, olha, a técnica vai ser pegar esse rapaz lá da ponta e trazer ele pra fora da sala, beleza? Aí todo mundo, beleza. Estamos esperando. Vai lá, senhora. Cadê? Né? E eu tô assim, vamos lá. Fui, olha, vocês vão fazer assim. Cheguei na vítima, simulando uma situação, né, de desastre, com fumaça e tal. Aproximei da vítima, coloquei ele sobre os meus ombros. Deitado mesmo, ele tava deitado, então eu puxei ele pra cima do meu corpo. Aí naquele momento eu senti o peso mesmo, eu falei assim, vai ter que dar certo. E aí puxei ele, aí todo mundo tá assim, e agora? O que você vai fazer, hein? Eu falei assim, calma, depois que você puxa a vítima, você vai colocar a sua mão no peitoral dela, a perna na virilha, explicando do jeitinho. Aí todo mundo, tá me entendendo? Quero ver ele sair daí. Aí eu tô assim, todo mundo aprendeu até aqui? Todo mundo aprendendo, professora, certinho. Aí eu falei assim, então tá bom, agora vocês que vão fazer. Aí eu falei assim, não, agora a gente quer você tirando ele, tá lá na porta, uai. Você só ensinou, e agora eu sei puxando pra ver. Eu falei assim, vocês querem que puxa? Então beleza. Peguei esse menino e fui puxando ele com o braço. E trouxe ele até pra porta. Suei, viu, gente? Isso é normal. Pelo amor de Deus, né? Calma aí. Trouxe esse menino até pra porta. E aí esse rapaz, que falou assim, eu quero que você pegue ele, falou assim pra mim assim, posso te falar uma coisa? Eu achei que você não ia fazer. Eu fiz de propósito. Portanto, que no momento, chegou até uma horazinha que eu até arrependi de ter duvidado de você, porque se você não conseguisse, eu acho que você ia se sentir envergonhada. Aí eu falei pra ele assim, eu tenho certeza do que eu tô fazendo. Eu não vou propor algo pra você que eu não consiga. Seria contra a minha profissão. Eu não me colocaria no Eu não me lugar colocaria desse. no lugar desse. Aí eu falei assim, então, já que você está chegando até mim, agora eu quero ver você Ir lá e fazer. puxar ele até na porta. E ele conseguiu? Não. Adoro. Diz ele que até o final do curso vai conseguir. É um Tomara, desafio. Aí é um desafio. Aí eu falei assim, tá certo, você ainda tem mais 15 dias. Tô esperando, inclusive, esperando, tá? Vou te inclusive. dar um treinamento aí fora. Você tem direito a um aquecimento de 10 minutos também. Eu falei assim, inclusive, estou no aguardo. Vou filmar e quero ver você mostrando pro governador Valadares inteiro que você puxou um rapaz de 103 quilos. Meu Deus do céu. Você também passa por isso, né, Gi? Esse tipo de subestimação. As pessoas querem te testar. Nós passamos por isso o tempo todo, né? O tempo todo sendo testado. Na verdade, essa área nossa, né? Bombeiro civil e a segurança do trabalho está muito interligada. Eu sou técnica de segurança do trabalho, sou bombeiro civil. Estive à frente dos cursos por mais de 10 anos. Então, hoje eu ministro o treinamento das NRs, que são as normas regulamentadoras. Então, são normas obrigatórias para quem trabalha, né?
E dentre elas, algumas exigem um esforço físico muito grande. E a parte do esforço físico, a parte onde é mais braçal, a gente é muito colocada à prova, né? Muito. Então, essas situações que a Thaís está vivendo, que hoje ela está à frente do curso, eu já vivi, né, nesse sentido. Eu lembrei, quando você estava contando, de uma situação semelhante envolvendo a vítima com obstrução respiratória, né? Porque você ensina como desobstruir, mas a vítima pode desmaiar, então tem um procedimento. E acontece, né, da pessoa, às vezes, ser mais pesada e tem uma técnica onde você precisa apoiar essa pessoa e conduzi-la até, né, deitá-la de forma que ela não caia, né, e sofra uma lesão. E eu sempre fazia isso no meu treinamento, mostrava o posicionamento certo para você ter equilíbrio caso a vítima desmaie, você não caia, né? Porque se você não estiver preparado, você vai cair e a vítima vai junto. E aí aconteceu, tem um aluno aqui, aí você fala com o pessoal, desmaia, né? Pode se jogar. E a pessoa fica com medo, geralmente, ela vai e tal. E uma vez o rapaz realmente se jogou. Ele soltou todo o peso dele em cima de mim, foi uma situação semelhante, você estava contando, eu lembrei. Porque você passa um aperto, até porque geralmente as pessoas têm medo, então elas não se jogam tanto quanto ele se jogou. E eu fiquei com o peso dele inteiro. E aí, realmente, você tem que fazer um procedimento, afastando e tal. Dá certo no final, mas a gente passa alguns apertos, né? E na segurança do trabalho, eu me especializei ao longo dos anos, né? Igual a gente estava conversando, no trabalho em altura. Trabalho em altura é uma atividade que a demanda é muito alta no mercado. E quando eu iniciei, né? A gente vai falar de trajetórias aqui, eu acho que todas nós passamos por várias etapas. Eu gosto muito da área dos treinamentos. Eu sou professora, eu gosto de dar aula. Então, eu comecei a minha vida no magistério. E quando eu entrei no meu primeiro estágio, que eu comecei a lidar com crianças, e eu vi aquele mundo, eu falei, não é para mim. Não tenho paciência, não sirvo para lidar com criança. Mas eu gosto de dar aula, então eu comecei a buscar outras formas. E a minha vida toda profissional foi dando aula de alguma forma. Só que eu educo adultos. Eu lido melhor com adulto do que com a criança, né? Então, eu saí do mundo da pedagogia e vim para o mundo da andragogia, que é onde se educa adulto. Então, eu sempre trabalhei e a segurança do trabalho foi algo que veio para a minha vida de uma forma interessante no momento que eu queria mudar. Foi uma transição de carreira e a segurança do trabalho chegou nesse momento com os desafios que a profissão exige, porque ela é uma área que se ramifica em vários tipos de ações. Então, por exemplo, você tem o setor da segurança do trabalho que mexe com documentação. Então, é a parte onde a pessoa vai ter muito trabalho de escritório, computador. Esse é um lado da segurança, né? Administrativa. Você tem a parte do acompanhamento em campo. Então, você tem o técnico de segurança que está lá junto aos trabalhadores, acompanhando as atividades. Você tem a parte de treinamento. Eu lido, né? Aqui a gente está dentro da área de treinamentos e foi o que eu me especializei. E dentro da área de treinamentos, você tem os treinamentos mais tranquilos, que você vai ficar ali em sala mesmo, mas tem os treinamentos operacionais. Então, esses são mais desafiadores. Então, assim, como eu falei lá no início, né? A gente entra no mercado e lá atrás as pessoas julgavam muito, né? Para a mulher é fácil, porque ela já ganha os colaboradores por ser mulher. E, na verdade, a gente luta para mostrar competência, né? Então, eu fui me especializar e realmente um dos treinamentos que eu mais me especializei ao longo desses anos foi o trabalho em altura. Talvez porque foi desafiador no início. E aí eu tenho aquela história, né? A gente teve uma situação de uma empresa que contratou o treinamento de trabalho em altura e, na verdade, a empresa já conhecia o instrutor. Ele já tinha ido antes, feito alguns treinamentos, que era um colega meu, e no dia do treinamento ele não ia poder comparecer, e o engenheiro de segurança da empresa, que teve uma postura dura e falou que se fosse mulher ele não queria o treinamento, ele ia cancelar o treinamento. E foi quando eu estava começando a trabalhar em altura. Eu nem tinha experiência e habilidade igual eu tenho hoje, né? Porque isso foi no início, hoje eu tenho mais de 10 anos trabalhando com isso. E foi desafiador porque, no final, nós não tínhamos outra pessoa, eu era a pessoa disponível e fui, mas não foi fácil porque realmente ele não queria. Então, você já estava no ambiente com rejeição, né? Qual foi a postura que você tomou quando você percebeu que ele não acreditava no que você sabia? Então, isso veio como recado, né?
porque a pessoa do atendimento falou, ó, Gi, ele quer o fulano, ele não abre mão. Ele falou que se for mulher, ele não quer. Eu falei, bom, eu estou aqui. Se ele quiser, eu vou lá. E no final ele tinha urgência, ele não podia esperar, não tinha. A gente tentou outras pessoas para atendê-lo, não conseguimos e a gente deu opção para ele. Ou é a Gisele, ou não tem como atender. E aí ele aceitou, sem querer. E eu fui desafiada em fazer um bom trabalho, porque a visão dele é que mulher não dava conta de ministrar um treinamento de trabalho à altura, que tem parte prática, que tem que subir, tem que colocar equipamento, o equipamento é pesado, as atividades são desgastantes, e ele deixou claro isso, mulher não dá conta. Então eu fui desafiada a provar que eu poderia ser tão boa quanto ou melhor. E fiz um treinamento sensacional, os alunos amaram meu treinamento. A avaliação do treinamento foi 100%. Então, eu consegui mudar essa perspectiva que ele tinha sobre mulher não pode dar um treinamento de trabalho à altura. Então, assim, são desafios que você vai enfrentando, né? E a segurança do trabalho me ensinou muito a desbravar esse mundo e provar que a gente pode, né? É vigorante, né, Gi? Você para pensar que você sabe você sabe o que você tem que fazer, como fazer, e você percebe que a pessoa não tem a menor noção do quanto você sabe. Então, é certo de que você vai impressionar. E é legal. É certo de que você vai causar impacto. Sim, e é legal porque a empresa, o contratante, geralmente fica com uma certa restrição. E às vezes você chega em sala, você vai ter um aluno ou outro que fica um pouco assim mesmo. Ah, será que vai dar conta e tudo mais? E eles nos desafiam o tempo todo, né? Se eu monto um sistema de resgate para poder ensinar, ele fala, mas você desce no sistema? Ah, você consegue fazer? E aí a gente tem que ir lá e falar assim, faço tão bem quanto, né? Só que é muito legal, porque não teve um treinamento que eu ministrei de trabalho à altura que eu não tenha tido uma excelente avaliação. E muitos treinamentos, os alunos falaram, nunca tive um treinamento tão bom. Porque é um treinamento regular. Quem trabalha à altura tem que reciclar a cada 2 anos. Então, geralmente, as turmas chegam, eles já estão, assim, enjoados, já sabem, é um procedimento normativo, então ele repete muito a mesma coisa. Então, eu sempre tentava entender a realidade, porque aí a mulher, e aí eu vou agora falar da mulher, tá? Pode, por favor. A mulher tem um feeling, às vezes, muito grande para isso, de perceber, né? Então, eu sempre tinha essa parte da apresentação inicial no treinamento, ele tem uma parte teórica e uma parte prática, eu buscava entender quem era o público, o que eles faziam com a experiência, já fez o treinamento ou não fez, tem experiência em trabalhar em altura ou não, e aí você tem aquele que te desafia mais, você traz ele para poder apresentar, para você demonstrar, né? Até porque isso é algo muito importante, porque o trabalho em altura, o treinamento, ele gera risco, então você tem risco real de acidente no treinamento, então você pegar uma pessoa que já tem uma habilidade para poder te auxiliar ali nos procedimentos iniciais, enquanto você está ensinando a turma, é muito legal, e eles são os que mais te desafiam. Quanto mais habilidade e experiência, mais ele te desafia. Então, é a forma como você conduz. Então, você ganha o coração daqueles colaboradores que às vezes estão lá assim para, ai meu Deus, mais um treinamento. E os nossos treinamentos têm um grande problema. Esses treinamentos normativos, eles são obrigatórios. Então, quando você vai fazer algo que você quer, você compra um curso porque você vê uma possibilidade de crescimento, o seu interesse é diferente daquele que você está indo por fazer só porque a empresa obrigou. Então, não é um treinamento tão fácil, porque a interação do público não é tão boa. Então, você precisa ganhar esse público. Então, terminar o treinamento e ouvir o colaborador falar, nossa, foi o melhor treinamento que eu já tive, e ele já teve vários, é muito legal. Então, eu acho que é algo que a gente consegue ir mudando, né? E ao longo dos anos, eu consegui ter muita relevância no trabalho em altura. Então, é algo que, para mim, foi satisfatório. Hoje, eu estou cuidando muito do digital, a pandemia trouxe isso para a gente, né? Então, os treinamentos foram todos migrados para o EAD, então tem o presencial, mas tem muito online. Mas eu tenho uma história com o trabalho à altura muito legal. E não só o trabalho à altura, né? Tem outros operacionais, mas o trabalho à altura é uma referência ótima para vai continuar crescendo ainda, né? E a gente vai ouvir muita história. Vou querer ouvir mais, eu quero só ouvir um pouquinho da Bárbara também. Bárbara, me conta aí dessa transição da sua vida, que também teve essa mudança meio looping. Como é que foi?
Então, eu me considero hoje em 2 transições de carreira, né? Primeira, minha formação inicial em educação física, fui personal trainer, inclusive dei aula em faculdade, eu ministrei 2 anos e meio numa universidade aqui do estado de Minas Gerais, no curso de educação física, e lá já foi desafiante, porque você imagina, uma recém-formada de 22 anos que foi convidada para dar aula na faculdade, dando aula para uma turma em que, sei lá, 30%, 40% da turma, não, na verdade até mais, vamos mudar, né? Onde 20% da turma provavelmente eram as únicas pessoas que tinham a idade menor do que a sua. A maioria da turma eram homens e mulheres bem mais velhos do que eu, inclusive. Então já era muito desafiante. Eu lembro de alunos que em algumas experiências me desafiaram na época. A respeito de uma atividade que eu passei para eles, era um resumo, uma síntese, eu não lembro, de um texto, dentro do conteúdo, e eles me perguntaram, mas fizeram aquela pergunta que no final das contas você está passando esse texto, mas você leu e estudou a matéria ou está passando a gente preencher, né, o momento? Aí eu respondi, dando já o resumo do texto. Falei, então, esse texto de fulano de tal e tal e tal e tal, aborda 3 aspectos. Esses aspectos a gente pode destacar por pá. E citei lá 5, 6 páginas. Nossa. No meio da aula. Então, sempre desafiante. Por ser pessoas mais velhas do que a gente, ou mais novas, por ser, né, infelizmente ainda essa barreira entre homens e mulheres, né, que ainda acontece, por questões da idade, que talvez vocês também tenham passado por isso, né, comecei muito nova e aí dei aula para pessoas mais velhas, né, tiveram essas barreiras, né, e aí vai acontecendo. E aí já, né, no início da minha carreira dentro da educação física, aconteceu muito isso, né, e em decorrer da pandemia, eu fiz a transição mesmo. Falei, agora chega, vou abandonar cada vez mais. Mas um pouquinho antes da pandemia, eu já tinha decidido abandonar a educação física para tentar um concurso público. Por quê? Até então, não tinha conseguido ter sucesso na minha carreira por diversos motivos. Um deles, dentre os quais, eu percebi, senti muito o fato de ser mulher, principalmente nos últimos anos. Eu tive algumas situações como essa, que eu não quero ilustrar, eu acho que não vale a pena, mas enfim. Eu acho que foram mais um momento que Deus usou para. Acho que chega, caminha para outro lado, porque é lá que eu quero que você vá. E aí foi algo assim, que me mostrou assim, Bárbara, você está sendo limitada, mas você não tem tantas limitações, né? E eu me vi num ponto, antes da pandemia, em 2018, tentando mais um emprego, que eu fui, né? Que eu nem fui mandada embora, porque a empresa não quis assinar carteira, depois falou que não tinha nenhum vínculo trabalhista com a gente. Eu e meu grupo de colegas, a gente teve que ir até no Ministério do Trabalho para requerer os direitos e comprovar que a gente passou 1 ano trabalhando para eles, né? E quando, né, no meio disso tudo que estava acontecendo, eu tentei o primeiro concurso para escrivã da Polícia Civil, e eu não consegui estudar porque eu não tinha, né, técnica, eu não tinha nada, e me achava muito limitada por diversos fatores, dentre eles de realmente chegar num ponto, gente, eu sou burra, né? Eu não consigo nada e tal, e eu entrei naquele mundo, enfim. Fiz o concurso e sem estudar, eu tirei mais de 50%. Aí eu fiquei, gente... Eu consigo. Eu posso. É possível, porque eu nunca tinha estudado direito, né? Eu li algumas coisas alguma vez sobre direitos humanos, mas foi bem simplório. E eu consegui 50%. Falei, gente, se eu estudar, eu dou conta. Eu não tô tão ruim assim. E aí acabou o ano, começaram essas barreiras relacionadas ao trabalho, e aí em uma semana eu decidi. Falei, não, vou tentar o concurso que vai abrir. Pesquisei sobre o concurso, em menos de uma semana decidi, coloquei estagiária na minha vaga, treinei a estagiária, dei aquele treinamento sensacional. Ela assumiu lá como se não tivesse trocado de professor. Legal. Ela continuou o trabalho sem nenhum problema. E aí, né, numa segunda ela começou o treinamento, na outra eu já estava lá no cursinho 7h30 da manhã estudando. E aí eu fui ver que, né, se eu fizesse algumas correções na minha trajetória de vida, né, dormir mais, me alimentar melhor, tirar toda aquela série de problemas, né? As vozes, etc, que me colocavam naquilo, eu poderia vencer essa barreira, né? Não foi fácil, porque, né, como a gente já falou aqui, é para a Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, a área de segurança pública, segurança em geral, né? É realmente muito masculina.
não está errado, porque realmente a gente crê que a força principal tem que ser masculina, que o primeiro combate, né, são realmente muitas situações de perigo, mas isso não quer dizer que as mulheres não possam participar do socorro, do enfrentamento, né? Sim. Pelo contrário, como, né, você mesmo já falou aqui, né, Gia? A gente tem uma sensibilidade, uma percepção para colaborar ainda mais com o salvamento, com o socorro, com o enfrentamento, com diversos aspectos aí dentro, né, da segurança de uma forma geral. E estou entrando para um mundo que eu sei que vai ser desafiador, e inclusive durante o meu processo, eu fiz muita amizade com guardas civis municipais pela rua, né? Eu tô estudando para a prova. Eu tô correndo aqui. Quantas vezes fui correr aqui nas avenidas de BH e o pessoal da guarda passava e eu corria um pouquinho junto com eles. E tiveram guardas com uniforme no posto de trabalho e que falaram frases desagradáveis e limitadoras sobre o meu propósito de estar estudando e me formando para entrar no concurso, né? E, enfim, entrar na guarda. Até isso eu passei durante o meu processo de formação. Então, assim, são coisas que, né, irão acontecer e que, inclusive, estão acontecendo. E aí eu enfrentei, né, nesse processo todo para virar a chave e conseguir passar no concurso, que também não foi um processo fácil, mas com planejamento e quebrando esses paradigmas, né, e sendo muito iluminada por Deus, consegui, que aí ele foi abrindo os caminhos e dando as estratégias, né? E mesmo diante das dificuldades, como falei, um futuro colega na rua falou coisas desagradáveis que eu falei, tipo, não é ele que vai me parar, né? Coitado, deixa eu entrar para a corporação. Eu vou andar de van com ele e a gente vai conversar na van. Mas, enfim, não tem problema. A gente vai conversar na van. E isso tudo, assim, né? Corroboro com outras coisas também foram acontecendo um pouco antes e paralelos, né? Eu falei aqui no início, né, sobre ser modelo, consultora de imagem, né? Minha formação também, inicial, né, de familiar, é uma cultura cristã, um pouco tradicional, mas enfim, porque as nossas transformações aqui de cultura cristã no Brasil são bem tradicionais, né? Sim. A gente olha a década de 90, quem consegue lembrar ou resgatar alguma coisa, vê isso muito forte, né? Uhum. E principalmente por uma dicotomia de crente pode, crente não pode. Né? E aí a sociedade criou essa dicotomia, né? Isso é coisa de crente, isso aqui não é. Isso é pecado, isso aqui não é. E ficava uma guerra, assim, enfim. Hoje as coisas estão mais claras e mais livres, né? Para que a gente possa escolher ou não. O evangelho é o mesmo, só o entendimento que tem sido mudado. E graças a Deus por isso. Né? Ele tem trago isso. E aí, se de certa forma me preservou, também de certa forma nos limitou, né? Então, realmente, quando... Bárbara, você é modelo? Antes, realmente, eu não seria modelo. Mas não é só pela questão cristã, né? Há uma questão, assim, da própria profissão, que a gente sabe que até hoje não é fácil para nós mulheres, e até para os homens não é fácil, né? Por diversos aspectos, não é apenas a questão do assédio, né? Que às vezes as pessoas falam e tal, enfim. Mas eu também não tinha acesso às informações. E nem acreditava realmente no potencial, né? Até que... Fazem 5 anos apenas que eu sou modelo, então eu comecei com uns 32 para 33 anos e eu fui para os meus amigos pararem de me encher o saco. Vai, porque você é bonita, você tem o cabelo cacheado, meu cabelo era cacheado na altura, né, da cintura, da raiz até as pontas mesmo, cacheadão. Você fotografa bem, tem um belo sorriso, simpática, vai. Aí fui, uma agência me rejeitou, a outra me deu ok, aí eu falei, tá, fiz o cadastro, nunca vão me chamar, né? Só me aceitaram. Só que 8 dias depois eu gravei o primeiro comercial e foi para Mondaine até, um cliente muito bom de publicidade que a gente tem aqui, né, em nossa cidade. Legal. E daí eu fui me dedicar para continuar a vencer as barreiras que eu ainda tinha pela profissão. Porque eu não tinha cara de modelo, eu tinha alguns perfis que eram interessantes dentro de um mercado publicitário. Eu não tinha as habilidades, ou seja, eu não sabia falar como eu falo hoje. Eu não sabia gravar vídeos. Eu me fotografava bem? Sim, mas em relação às habilidades que eu tenho, que eu consigo dar para o mercado, na época eu não tinha nem 10%. Meu primeiro book foi horrível. Não foi legal, não foi bonito. Eu tiro 2 fotos lá que passa. É engraçado, porque as pessoas pensam que ser modelo é só parar na frente de uma câmera e tirar foto, né? Não, é muito mais. Paro na câmera, é só uma posiçãozinha, aí tem o fotogênico e o não fotogênico, que na verdade é fotografar, né? Fazer, modelar, ele requer um mundo de técnicas.
né? A gente tem milhares de técnicas para desenhar melhor o corpo, para diminuir ou aumentar o tamanho, para afinar ou para poder criar mais volume. Então, a gente tem uma série de situações que podem tanto beneficiar a nossa imagem quanto atrapalhar, né? E assim, dentro de todas essas histórias, todo mundo encontra um ponto onde a gente precisa se conectar com a gente, né? É aquela hora onde a gente ainda está se descobrindo. E quando a gente é pioneiro no que a gente faz, a gente atravessa algumas limitações, né? A gente tem a religião e a religiosidade, né? E a religiosidade cria-se mais barreiras. A religião ajuda as pessoas a se orientarem, para as pessoas que não têm muita noção, né, do que são valores, do que é certo, do que é errado. Ela ajuda as pessoas a se conectarem com uma ideia de uma vida diferente. Só que a maioria das pessoas buscam muito pouco mesmo um relacionamento direto com Deus, né? E essa é a grande diferença de tudo, né? A Bíblia tem palavras, como qualquer outro livro, mas você se conectar com Deus, entender que é um relacionamento íntimo com Deus, estar próximo de Deus e dali Ele te orientar, porque Deus tem milhares de maneiras de usar a gente, em milhares de linguagens, sabe? E a gente tem milhares de povos com pensamentos diferentes. Tem uma psiquiatra, Ana Beatriz, eu sou muito fã dela, inclusive. Ela conta uma comparação de como que a mente funciona. Ela usa a lâmpada como o corpo físico, como se fosse o cérebro. E a energia é o pensamento, é a mente. Então, quando a luz acende, a luz é a mente. E a nossa percepção é como se fosse um drone ou algo que percebe essa energia. Então, a gente é dividido entre corpo, mente e espírito. E entender essas conexões e usá-las a nosso favor ajuda a gente a destruir essas barreiras que antes impediam a gente. Tipo, eu preciso usar saia para poder falar de Deus. Eu preciso que uma empresa aceite que eu seja homem ou mulher, porque eu vou ter que contar e eu não aguento carregar peso, eu não posso mostrar, eu não posso erguer. São milhares de coisas que parece que a gente tem que provar o tempo todo para os outros e muitas vezes a gente tem que aceitar para a gente. Né? Sobre não acreditar mesmo na própria beleza, tá todo mundo falando que eu tenho que ir, eu vou só para o povo parar de falar, mas... E olha que eu sempre me achei bonita, mas assim, né? Nunca pensar para isso. Publicitário, que Exato. Depois, né, claro, aí eu vi que fazia sentido, mas não parei por aí, claro, né? Eu ampliei, eu gosto de falar isso, né? Eu ampliei a minha beleza, para não ficar da mesma maneira que eu entrei. Eu falei, não, dá certo, então vamos lá. Vamos encarar o que é ser modelo. O que eu posso fazer? Né? Vamos encarar o que eu posso ser como bombeira. Sim. Como técnica do trabalho das alturas. Mas você sabe o que é interessante dentro disso e os desafios, né? Qual que é o grande problema? As pessoas julgam tudo como fácil. Eu entendo que nada é fácil. Não existe nenhum trabalho, nenhuma profissão que seja fácil. As pessoas julgam a sua idade. E aí você falou de idade. Eu tive uma grande etapa da minha vida que eu trabalhei em autoescola, fui instrutora de autoescola. Então, eu tirei carteira com 18 anos, 2 anos depois você faz o curso de instrutor. Então, eu com 20 anos, eu dava aula de direção, ensinava pessoas a dirigir. E aí eles tinham muito isso. Essa menina que vai me dar aula, mulher e nova. E no volante. Dando aula de autoescola, ensinando pessoas a dirigir. Que absurdo. Essa fase da minha vida foi deliciosa. É uma etapa que eu tenho um carinho muito grande, porque eu vivi coisas incríveis em época de autoescola, dando aula. E teve uma fase muito legal que eu tive uma oportunidade de trabalhar na Autoescola Santo Antônio, que era uma das maiores autoescolas de Belo Horizonte. Famosérrima. E o São Antônio, delícia, assim, uma das pessoas que eu trabalhei que fizeram a maior diferença na minha vida. Eu cheguei lá, ele me olhou e já falou, olha, agora não tenho vaga e tal, não sei o quê. Só que a pessoa que me indicou, falou, ele está precisando, ele precisa de uma pessoa para trabalhar lá. Mas ele tinha uma teoria de que a pessoa tinha que ter experiência, tinha que ter idade e tudo mais. E a recepcionista mais jovem que ele tinha, mais nova, tinha 17 anos, trabalhava com ele. E ela ficava lixando unha na recepção da autoescola. Foi um período que as autoescolas deu um boom em Belo Horizonte, começou a crescer demais. E ela ficava lixando unha, a pessoa chegava, tinha um cartãozinho preenchido e te entregava. Né? Quando você queria, como é que é o processo de tirar carteira? Te entregava um cartãozinho. E ele queria alguém com experiência e tal, mas não sei porquê,
né? É para ser, eu acredito que as coisas acontecem porque precisam. Ele passou um apertão lá e me chamou e falou comigo. Eu vou te dar uma oportunidade, mas nós vamos fazer uma experiência. E aí, mas assim, sem me dar crédito nenhum. Ele estava me colocando porque ele não tinha opção. Apostando nas cegas, né? Na verdade, ele não apostou. Ele tampou um buraco. E muito rápido, o que aconteceu? As pessoas deixavam de comprar, porque uma recepcionista ficava de manhã, que era essa outra, e eu ficava na parte da tarde. Os alunos da manhã deixavam de comprar aula de manhã e vinham comprar aula comigo no final do expediente deles, eles passavam lá para pagar aula. E eu mostrei para ele uma outra perspectiva, porque eu tinha habilidade de venda, eu tinha um sorriso no rosto, a pessoa chegava, eu batia papo, eu explicava como era o processo, eu mostrava os diferenciais, e a autoescola em frente a dele, abriu uma autoescola menor, vendia a aula R$30, R$40, naquela época, menor do que o nosso preço. E ele não podia. Gente, era muito dinheiro, tá? E ele não podia abaixar o preço, porque a carga tributária era uma autoescola antiga, tinha muita gente. Então, assim, tanto que foi o que fez ele fechar, foi carga tributária na época, é uma loucura, uma história longa. Mas o dia que eu saí, ele chorou de lágrimas, escorreu e falou, você é a pessoa que eu não queria estar perdendo, mas eu não tenho como te segurar aqui. Porque ele não tinha mais condição de pagar, a autoescola estava indo mal e tal. E ele montou uma autoescola incrível depois e me ligou e me chamou. Falou, vem trabalhar comigo, eu tô tirando um carro zero. Aí eu já era instrutora de rua também, não era só recepção. Ele falou, eu tô tirando um carro zero, você vai ficar com o carro, você vai dar aula meio período você fica aqui e tal, enfim. Então, a gente é muito julgado e as pessoas julgam que é fácil. Não existe um trabalho fácil. Eu vejo que nada, nenhuma atividade que ninguém vai fazer. Porque tudo depende de técnica, depende de aprender a fazer, depende de vender, né? A gente veio falando no carro hoje sobre venda. Venda, a pessoa acha que vender é quem está atrás de um balcão. Você na internet, você, né, tá na internet, eu trabalho com a internet hoje, você tá no mercado, Thaisinha também, a gente vende o tempo todo. Para o nosso trabalho, para a nossa voz chegar, a gente está trabalhando com técnicas de venda. Então, é extremamente necessário um entendimento profundo disso. E as pessoas julgam. Então, julgam que é fácil ser modelo, que é só tirar foto. Eles julgavam que era muito fácil dar aula em autoescola, que você fica sentado dentro do carro o dia inteiro. Gente, vocês não sabem o que é você pegar uma pessoa que nunca dirigiu e tá com ela no trânsito. Eu desenvolvi uma lesão na mão de tanto forçar volante de aluno, porque você precisa ajudar. Você precisa ter uma atenção absurda. Ô, Mauri. A mente da gente fica, sabe? E eu ouvia isso, mas tá cansado de quê? Você fica sentado no carro o dia inteiro. Gente, isso me doía Ninguém tanto. sabe o tanto que a gente se desgasta físico e mental, principalmente. E a dedicação para ensinar. Pegar uma pessoa que nunca sentou naquele volante. E era a minha satisfação a área de exame, né? Eu amava ir para a área de exame, porque você ter seu aluno tirando carteira é glorioso. Você pegar uma pessoa que não sabe nada e ele sair dirigindo e passar depois buzinar para você. É glorioso, mas dá trabalho. É um processo de aprendizado. E as pessoas falam, você fica sentado o dia inteiro, não faz nada. Deixa eu contar uma E história. as pessoas julgam sempre as profissões, né? Qualquer uma é assim. Eu demorei a tirar carteira, né? Eu tirei acho que no 5º exame. Mas eu já ficava passeando. Meu instrutor hoje, ele não vive mais. Infelizmente, ele faleceu. E a gente se tornou muito amigo por isso. Acho que ele ficou 6 meses passeando por Sabará. Mas passeando assim, né? Eu fiz as 20 aulas e depois só fazia aula da véspera. Porque eu já sabia dirigir. Mas, enfim, teve um caso muito icônico. E que eu sempre lembro nas redes sociais, inclusive a noiva sempre manda mensagem, a gente se encontra e ela fala, Bárbara. A Paulinha, eu conheço a Paulinha desde criança. Lá do interior mesmo, da roça, né? Inclusive, a família dela toda é uma família cristã evangélica dessas igrejas bem tradicionais. Então, era uma igreja realmente lá na roça, ou seja, o lugar era estrada de barro, né, chão, com toda a dificuldade de trajeto. E ela ia casar e chegou para mim, Bárbara, eu queria te pedir uma coisa, naquela simplicidade, né, assim, achando que eu ia negar. Você poderia ser a minha motorista? Lá, eu vou arrumar lá no bairro X e tal, e aí você poderia me buscar lá? Eu falei, claro que eu vou buscar. Gente, o meu carro é um Uno Mille, 85, é o primeiro Uno Mille que a Fiat produziu. E ela pediu um Uno Mille para buscar ela. Eu falei, claro que eu vou, por que não? Né? E eu a conheço desde pequena, eu cheguei a carregar ela no colo, enfim. Aí fui lá, a busquei, né? Claro, no dia dei aquele tapa, né?
cera para deixar o vermelho Ferrari impecável. Aspirei, choveu. Eu falei, não tem problema. Tá limpinho. Coloquei ela e as damas. E nós fomos lá para a roça. Aí o trajeto para colocar ela na porta da igreja é barro. E realmente é um pouco assim. Aí a gente sobe, mas toda a estrutura ali de talvez 30, 40 metros é de uma região barrenta, argilosa, porque nasce água. Meu Deus. E já havia chovido o tempo inteiro, todos os carros tinham passado, e o carro da noiva, óbvio, é o último a chegar. Então eu iria passar numa estrada que todo mundo já passou. Nossa. Tinha barro e que estava, né, toda desorganizada ali, não tinha condições, né? E aí o pessoal já estava mais ou menos organizado, meu pai veio, conversou comigo, falou, Bárbara, a estrada está assim e tal. É uma estrada que eu conheço, que é a estrada da minha infância. Enfim, você dá conta? Eu falei, dou, tranquilo. Vocês me ajudam a guiar alguma coisa? Claro que o carro ia morrer, porque o Uno é álcool, né? Tem umas particularidades do carro. O trajeto ia ser forte, claro, eu sabia, ia chacoalhar, ia ser uma doideira. Mas eu tô nem aí. Aí avisei pra noiva e pras daminhas, elas racharam de rir. Falei, ó, fiquem tranquilos, você vai estar na porta da igreja, Paulinha. Vai ser uma aventura para chegar. Aí elas rachando de rir, vai ser o nosso rally. Até hoje a gente fala que é o rally. E aí, né, aconteceu situações, realmente, o carro subiu, morreu, o pessoal teve que ajudar a empurrar e tal, porque é comum da estrada e é comum do solo, e a gente sabia disso, né? É solo pra eu sou uma mulher experiente no volante já, e já sabia que ia acontecer isso e estava tudo bem. Só que lá na porta da igreja estava minha mãe, eu não lembro se... Estava ela e mais algumas pessoas, assim, algumas mulheres e alguns homens. E os homens estavam criticando o meu carro, um Uno Mille. Tiveram a ousadia, vocês estão me ouvindo aí, de criticar um Uno Mille. Esse pessoal não sabe o que o Uno Mille é capaz. A Fiat virou um monstro, gente, quando produziu o Uno Mille. Mas os homens não sabiam disso. Mas enfim, ficaram criticando. Lá, mas um carro desse não vai subir, não vai chegar aqui. Também quem está dirigindo? Uma mulher. Por isso o carro não vai chegar aqui. Mas a minha mãe, né, mulher que, né, dá pega, né? Lá no Nordeste fala assim, dá pega. Ela chegou lá perto dos dois homens, cheio de terno, gravata e não sei o que, com toda aquela postura, né, bem tradicional. Falou, aqui, é uma mulher que está dirigindo, é minha filha, e ela vai dar conta de chegar aqui, ela vai pôr essa noiva na porta da igreja. E o problema não é o carro. Você quer que ela faça o quê? Depois que todo mundo passou, não parou de chover um minuto, nessa terra, nessa estrada desse jeito, você quer que ela suba como? Ela é o último carro que está passando? Mas não preocupa não, que ela vai pôr a noiva aqui na porta da igreja. E eu lá, subiram com o carro, né? Minha mãe, né? Sabia que tinha capacidade, porque a gente tem capacidade. E o Uno Mille também tem capacidade, né? E aí, foi dito e feito. Consegui colocar Paulinha na porta da igreja. Ela entrou junto com as daminhas e os caras sumiram. Porque minha mãe ficou assim, Bárbara, até agora. A gente foi pra festa, né? E a gente não achou eles nem na festa. Eles sumiram, os dois homens. O casamento seguinte, foi de outras amigas lá, né? Aí elas chamaram uma caminhonete. A caminhonete 4x4, na mesma situação, não conseguiu colocar a noiva na porta da igreja. Que legal. Vocês acreditam nisso? Porque realmente é o quê? O lugar, né? É difícil. É a habilidade que a gente tem condições de desenvolver, né? Que a gente tem condições de aprender. É o carro, é isso e aquilo. É um Uno com uma 4x4, mas aí você tem que saber, né, conduzir a máquina, e aí vem, né, formação técnica, o tanto que você se dedica, a sua sensibilidade, que nós mulheres realmente temos um pouquinho a mais para conseguir conduzir as situações, para ter calma, né, para conseguir chegar lá, para ser perseverante, né, para conseguir chegar no objetivo, né. Moto também, mesma coisa, gente. Eu pego moto, graças a Deus, amo, adoro. Inclusive, vocês verem uma mulher por aí de saia pilotando moto, sou eu. Eu uso saia e anágua. Eu tenho anágua no guarda-roupa, duas, uma bege e uma preta. Eu gosto de anágua. Mas a minha moto é uma motoneta, aquelas italianas, né? Que o pessoal fala. E o pessoal faz um preconceito com a gente, né? A nossa classe de motociclistas, para não dizer motoqueiros, né? Mas eles têm um preconceito enorme. E eles passam perto de mim falando coisas enquanto eu estou pilotando. Dá vontade de empurrar com o pé. Eu falei, meu filho, você está me atrapalhando. Deixa a pista para mim. Dá vontade de fazer isso. Inclusive, eu abro o corredor, desculpem. Isso não é crime, né? É crime. Então, na lei não é não. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Não, mas infelizmente, até quando a gente está passando por lá, que é normal para a gente ter acesso à nossa área mesmo, né? Permitida ali para o motociclista no semáforo.
eles vêm atrás de você falando e tal, não sei o quê, e alguns acham ruim, porque você tá abrindo a passagem ali para acessar essa faixa ali perto do semáforo. Gente, é impressionante. A gente, né, mesmo tendo habilidade, olha que eu uso um capacete que nem me mostra mulher, só quando tô de saia, né? Eu acho que eu já vi assim. Deve ter visto, com Ou de certeza, Joaninha. doida. Você Hã? tem um de Joaninha? Um capacete de Joaninha? Não, Assim? o meu é cinza. O É meu é bem cinza. masculino, eu já comprei pra... Mas ela fica Preservar. muito lady. Sabe aqueles filmes Fico antigos? lady mesmo, Ela de fica vestidinho, super lady. É saia. bonito de ver. Você fala assim, meu Deus, voltei nos anos 60. O que tá Uhum. acontecendo? Ela na motinha tão delicada. Me pega quase que na pontinha do dedo e desce Eu da, acho que já vi da essa, motoneta. Eu né? falo, gente, ela conseguiu fazer a posição de andar de moto ficar feminina. Porque sabe Mas o que eu essas acho? são as características dela. Sim. A mulher pode ser feminina e ser forte, não tem Sim. nenhum problema. Inclusive, a nossa força está em sermos feminina. Sim. A Thaís falando de moto, né? Nossa, aí. Ela carrega uma que é 2 vezes o tamanho dela. Eu sou apaixonada. A né? gente brinca se ela tem uma escadinha que ela leva, né? Olha só, pra você ver. Mas assim, eu sou apaixonada com moto. Desde criança, né? Eu sempre gostei de coisa de aventura, né? Era carrinho de rolimã, descendo o morro, arrancando a tampa do Também dedo. já fiz isso. E ainda escondia o carrinho, porque Eu se meu joguei pai futebol também. Não, Na gente, base. eu era a menininha da boneca, brincar de Só você e a casinha. Cris. Então, Não, eu tinha É um porque eu time de cresci futebol mas sozinha. feminino. Mas eu nunca gostei de Barbie. Peraí, Gente, eu vamos lá. cresci sozinha, porque meu pai não deixava eu brincar com meninos. Eu não podia brincar com homens. E eu morava num lugar que não tinha muitas casas, e o vizinho de um lado e do outro e do fundo eram meninos. Então não tinha com quem brincar. Nossa. Então eu tinha que brincar sozinha. Então era de casinha e de boneca. Minha vida foi assim até os 11 anos. Aí com 11 mudou a primeira família que tinha meninas, que são minhas amigas até hoje. E aí foram as primeiras meninas que eu tive, mas eu já tinha 11 anos de idade. E aí, por exemplo, de esporte, né, meu marido fala assim, mas você nunca, né? Aí ele fala assim, você não tem, cara, de habilidade nenhuma com esporte nenhum, e você nunca praticou nada. Eu falo, nada. Ele fica rindo de mim às vezes, né? Porque se eu pegar uma bola pra jogar, eu vou mandar pra você e vou acertar. Sair Thaís. correndo. Eu sou assim. Só que o que acontece? Na época, aí teve uma época na minha fase, né? Que estourou o vôlei. A turma punha rede na rua, domingo era o programa da galera, era pôr rede na rua e montar os times e jogar vôlei. Meu pai não deixava. Por quê? A faixa etária das pessoas que jogavam vôlei era uns 2 anos a mais do que eu. Ele não deixava, porque tinha muito menino. E aí, meu pai é o machista master, sabe? Que não é tão exemplo, mas a filha dele não pode nada. Esse estilo, né, não podemos nem entrar muito no mérito, né? Mas ele é terrível, então eu não podia. Então eu não joguei bola na rua, eu não joguei o vôlei, eu não fiz nada que os meninos da minha idade faziam, porque tinha muito homem, eu não podia. É engraçado essas regras, né? Eu tenho uma história e vivência sobre tudo isso que a gente estava contando e sobre isso também, que eu tive meu filho logo depois que eu tinha me separado, né? Eu morei 10 anos, quer dizer, namorei 10 anos o pai do meu filho, morei 3 anos com ele, e logo quando eu tinha me separado dele, eu descobri um pouco depois que eu estava grávida. E eu ainda vim numa situação que eu tinha saído do apartamento onde a gente morava e eu não tinha para onde ir. Eu tinha um apartamento da minha família, só que ele estava ocupado, né, não tinha espaço para me ficar, então eu dormi durante os primeiros 5 meses da minha gravidez na sala da casa da minha avó, e teve uma época durante esse tempo, né, que eu dormia, minhas roupas ficavam dentro de sacos de lixo, que ela fez uma obra na casa, e como eu não tinha onde eu ficar, eu dormi no meio do entulho. E isso foram os primeiros 5 meses da minha gravidez. Quando eu cheguei no 5º mês, eu finalmente tive um quarto, eu pude entrar no apartamento, e eu ainda não tinha uma cama, ainda dormia no chão. Mas foi tão gratificante ter parede, ter porta, um quarto. Privacidade. E eu comecei a perceber as pequenas coisas como elas eram importantes. Só que eu tinha muita coisa na minha vida para mudar daquele momento. Eu pesava quase 100 quilos, eu estava desempregada, estava grávida, e eu não sabia como é que eu ia fazer da minha vida. Tinha acabado de conseguir um quarto, eu ainda tinha que comprar todas as coisas, fazer tudo, começar do zero. E assim foi. Fui começando a minha vida do zero, consegui trabalhar um tempo com meu avô no consultório dele. Eu já tinha trabalhado alguns anos antes, voltei a trabalhar com ele. E fui comprando as coisas do meu bebê, fui comprando quarto, arrumando minhas coisas e tal. E aí, fiquei um tempo, né, cuidando do meu filho. E eu não tinha com quem deixar, não tinha escola na época também. Não tinha onde eu pudesse colocar ele para poder trabalhar. E eu ainda também tinha muito medo, tava
muito presa em tudo que eu estava passando. E aí, um dia, eu falei, cara, eu preciso trabalhar. Preciso voltar a trabalhar. Meu filho, né, depende de mim. E eu tenho que tirar isso de algum lugar. E aí, eu comecei... E aí, eu conversei, né, com meu avô, que era meu chefe e tal, que eu queria sair, que eu precisava arrumar um outro lugar para mim trabalhar, que eu precisava ganhar melhor e tal. E ele falou comigo, não, você não vai poder trabalhar porque quem vai olhar o seu filho? Não tem como. E a minha avó, né, esposa dele também, era a pessoa que me apoiava. Daí eu conversei com ela, ela falou, minha filha, vai lá, nós não vamos contar nada pra ninguém. Vai nas entrevistas, se passar, a gente dá um jeito. E aí eu comecei a procurar emprego e arrumei um emprego escondido. E aí tive que dar a notícia, né, ele ficou bem bravo comigo. E eu falei com ele assim, falei, vô, eu sei que você quer me ajudar. Sei que sua vontade de realmente me proteger, mas você não vai poder pescar pra mim pro resto da vida, e eu nem quero isso. Então, se você pode me ajudar, me ajuda me incentivando a continuar, a fazer o meu próprio caminho. E aí, ok. E aí começou o meu grande desafio. Eu era uma outra mulher, eu não tinha uma postura, a minha linguagem corporal era outra, totalmente diferente, o meu cabelo era outro, completamente diferente. Eu tinha engordado muito, né, no relacionamento que eu tinha saído com o pai do meu filho, mas ainda tinha, né, resquícios e tal. Então, eu entrei para uma loja de luxo, que era uma loja de vestidos estruturados, e a gerente da loja que me contratou era muito, muito amiga do meu irmão. E ele conversou com ela e falou, dá uma oportunidade para ela não tem muita experiência com vendas, apesar de já ter trabalhado a vida inteira com vendas, eu achava que entendia. Ele falou, ela não tem muita experiência, mas você ensina para ela. E aí ela me perguntou, você não sabe nada, o que eu vou fazer por você aqui? Por que você quer vir pra cá? Eu falei, olha, é a chance que você tem de moldar uma pessoa do jeito que você quer. E assim foi. Só que ela não ia com a minha cara. Nossa. Essa mulher foi uma mulher que mudou a minha vida. Então, se atentem a isso. Ela não gostava de mim. Ela me desaprovava de todas as maneiras possíveis. Ela achava que o meu jeito de vestir era ridículo, que o meu jeito de andar era ridículo, que o meu jeito de falar era ridículo, que o meu jeito era ridículo, que eu ali não fazia parte daquele espaço, eu trabalhava com o público AAA, e eu não tinha classe, eu não tinha absolutamente nada a ver com aquele público. Eu era muito simples e, assim, até crua demais para aquele momento. E aí, nós tínhamos 4 vendedores, os 3 saíram muito bem, e eu fui a pior de todas, com, assim, um índice de vendas baixíssimo. E aí ela falou, olha, nós vamos ter que te mandar embora. Não vai dar pra ficar com você não tem nada a ver com a loja, você não tem nada a ver com nada aqui. E eu precisava tanto daquele emprego. Eu sabia que se eu perdesse aquele emprego, seria a prova de que, né, eu não seria boa o suficiente mesmo, que eu não tinha condições. E eu precisava daquilo pra minha vida. E eu falei, cara, como que eu vou fazer? Ela falou, olha, a gente tem que te manter aqui pelo menos 45 dias, então já foram 30, só faltam 15. Vou te manter aqui porque eu sou obrigada. E eu fui pra casa e contei pro meu irmão, e meu irmão se doeu comigo e falou, não. Eu vou te treinar. Eu vou te ensinar a vender. Aparece na minha loja, tal hora, e eu vou te treinar. Vou passar uma tarde te treinando. E eu fui, e ele me deu um treinamento, e ele me poliu de todas as maneiras, e eu voltei pra loja. E eu falei, cara, eu tenho 15 dias. Ela tem 15 dias pra mandar embora, eu tenho 15 dias pra mudar o jogo. Uhum. E foi exatamente o que aconteceu. Nesses 15 dias, eu comecei a vender. E eu pedi a Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda. E aí eu vendia, e a loja, ninguém vendia nada, e de repente entrava um cliente de chinelo, com uma roupinha bem simplesinha, e aí a pessoa virava pra mim assim, que tava na ponta, e falava, pode atender. Aí a pessoa ia lá e comprava, tipo, 8 mil na minha mão. Nossa. Aí a menina olhava pra mim, ninguém acreditava. Nossa, eu te dei essa, né, de presente, mas ninguém acreditava. E eu fui. E fui, eu sei que chegou no final dos 15 dias, eu já estava em primeiro lugar da loja. Então, ela resolveu me dar mais uma oportunidade. E eu continuei a vender. Eu terminei em primeiro lugar, com diferença de, tipo, 10 ou 15 mil do segundo. E aí, dali em diante, eu nunca mais fiquei em último lugar. Eu sempre ficava em primeiro, segundo, no máximo terceiro, primeiro, segundo, terceiro. E eu ficava revezando. E aí, o que eu aprendi nesse tempo que eu tava lá? Ela me chamou para uma conversa e falou comigo assim, olha, você deve achar que eu sou muito dura com você. Que eu pego muito no seu pé. Comigo também foi assim. Quando eu entrei numa loja e trabalhei em lojas altíssimas, grandes marcas, os meus chefes gritavam comigo, jogavam meu telefone no lixo. Eles falavam que eu era burra. Todo dia eu voltava para casa chorando. Até que um dia eu resolvi que eu ia tirar o melhor daquilo. E que eu ia ouvir tudo que eles falavam. E aí ela falou que quando eles chegavam e falavam que ela era burra, ela pensava assim, talvez eu seja burra mesmo. O que eu quero dizer não é para você permitir que as pessoas abusem de você, pisem em você. Mas a vida ela vai trazer situações desafiadoras.
ela vai trazer pra gente um momento onde a gente vai ter que saber que a gente é bom. A gente vai ter que ser bom, porque é a única alternativa que a gente tem. Vai ter que dar certo, porque é tudo que eu tenho. E a partir disso, todas as oportunidades, todas as dicas que a gente receber, vindo bonitas, negativas, não interessa. Faça o melhor disso. Pega o melhor disso. Eu mudei drasticamente. Eu mudei o meu jeito de andar, o meu posicionamento, o meu corpo, como que eu apresentava cada coisa, como eu falava. E eu fui me transformando numa outra mulher. Hoje, uma mulher que eu devo isso a ela. Depois a gente trabalhou quase 1 ano juntas e ela, inclusive, falou comigo, você me surpreendeu muito. Até hoje a gente conversa e ela é uma pessoa assim que eu admiro muito, porque ela me poliu. E se eu tivesse pegado pra mim tudo aquilo que estava acontecendo e tivesse levado pro lado pessoal, tivesse falado assim, essa mulher não gosta de mim, essa mulher me trata mal, essa mulher é assim, assim, assado, ao invés de ter pego as melhores dicas que eu podia ter vivido, eu não teria tido a oportunidade de mudar o que eu mudei. E é esse o grande desafio que a gente vive na vida, né? Quando a gente é pioneiro. Quando a gente chega no lugar onde ninguém conhece o que a gente vai fazer. A gente se desperta mesmo. Que é o caso de você gostar de pregar e de falar e você ter uma outra linguagem para fazer isso, né? Que é o caso, muitas vezes, da gente não se reconhecer num meio que nos cabe, né? A gente ainda tem que se aprimorar. O diamante, ele é a pedra mais cara do mundo. Vocês sabem por quê? Porque ele é a pedra mais dura. Processo. E só um diamante pode cortar outro diamante. E é um processo dificílimo. Então, assim como o diamante, como cada um de nós, a gente vai passar por processos dolorosos, difíceis, sem aceitação, onde a gente vai ter que entender o nosso lugar, onde a gente primeiro vai ter que se convencer, e depois de se convencer, a gente não vai poder arredar o pé daquele lugar, para que as outras pessoas respeitem o nosso lugar. A gente vai achar esse lugar. E detalhe, a gente ainda vai subir muitos degraus, vai galgar muito ainda. Mas quando a gente entende quem a gente essa sou eu. Eu sou artista, eu sou modelo, eu sou bombeiro, eu sou técnica, professora, eu sou mulher, eu sou autoridade, eu sou uma pessoa que merece respeito. Eu sou e o que eu sou merece e deve ser respeitado. E eu sou a primeira a respeitar. Eu sou a primeira a posicionar sobre isso e eu vou me tratar cada vez melhor sobre isso. Eu vou aprimorar, eu vou ter capricho, eu vou ser detalhista comigo. Porque o maior de todas as vitórias é vencer sua própria versão. Então, a cada marco do seu ano, que seja, por exemplo, o aniversário, que você tenha consciência de quem você foi e de tudo que você aprendeu e se aplauda por isso. Porque são grandes vitórias. E essas vitórias, elas não pertencem só a nós mulheres, né? Tem uma história do Terry Crews. É o cara que fez o Latrell nas Branquelas, pai do Julius, né? O pai do Chris. A história dele é que ele, até os 13 anos de idade, ele fazia xixi na cama. Porque ele tinha medo do pai dele. Ele tinha visto o pai bater na mãe muitas e muitas vezes e ele era aterrorizado de medo do pai. Até que quando ele chegou aos 18 anos, em uma dessas confusões, ele não suportou mais e ele bateu no pai e acabou com essa situação. Eu não sei se o pai saiu de casa, qual foi a situação do pai, mas o pai cessou com essa violência. E a partir daquilo, ele começou a vida dele sendo um faxineiro de uma academia, até que ele foi convidado por conta do físico imenso dele, né, para participar de luta livre. E aí ele foi campeão. E depois disso, ele foi trabalhar como segurança, acho que foi numa empresa de teatros e filmes, e foi convidado por um rapper para participar de um filme. E depois dessa participação dele, ele participou das Branquelas, e Todo Mundo Odeia o Chris, etc. Cresceu e virou a estrela que ele era. E é exatamente sobre romper essas barreiras, né? Ele precisou romper a barreira do medo, ele precisou ter coragem para começar em algum lugar, de algum lugar. Ele precisou se desafiar sobre um universo totalmente diferente, que é muito desvalorizado, inclusive, até ser reconhecido. Mas ele primeiro teve que se reconhecer. E isso sucede a todas nós, sobre todos os nossos processos, né? De ser aceito. A gente vai ser questionado, isso faz parte. E esse é o mais difícil. De todos os desafios é vencer a nós mesmos. Sim. Porque quando a gente tem coragem de vencer os nossos medos, ninguém segura. Não tem limite. Não existe limite. Para quem quer e vai. Só que o que trava muitas pessoas é justamente ela esbarra no desafio e ela desiste.
E é esse o desafio, é não desistir. Se você não desistir, o céu é o limite. Aquele filme Rock, eu não lembro o nome do personagem, que era lutador de boxe. Esse é o ator, né? Eu não lembro o nome do personagem. Rock Balboa, isso. Que ele fala, quando ele tá treinando o outro lutador, que ser forte não é o quanto você aguenta bater, mas é o quanto você apanha e levanta de novo. Exato. E é isso, sabe? Quanto mais a gente tem certeza, não, eu sou boa, eu sei o que eu tô fazendo. Eu tô pronta pra estar aqui. E aí é que vem a grande virada, a grande guinada. É que você vem pronta sabendo quem você é, o que você pode fazer, com a humildade, né? É que isso fique muito registrado. Lutar por um direito, lutar por um posicionamento, nunca foi atacar outro lugar. Lutar sobre um posicionamento é primeiro se respeitar como profissional, como pessoa, no seu posicionamento. É ser o que você acredita que você deve ser. E ter sabedoria na hora de dizer. Porque a ideia é aproximar, é fazer com que as pessoas não só entendem, mas respeitem o nosso posicionamento. Quem nós somos? Mulheres, negras, homossexuais, portadores de deficiência, algum tipo de deficiência, portadores de necessidades especiais, a quebrar essa coisa de incapacidade. Sim, somos todos capazes. Sim, somos compostos de dons. Somos compostos de grandes habilidades, isso precisa ser visto, ser respeitado, mas se a gente ataca o outro, igual acontece muito, às vezes, a rivalidade da mulher e do homem, por exemplo, né? A mulher está lutando pela igualdade, lutando pelo seu posicionamento, e aí agora existe a caça contra os homens, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai caçar os homens como eles caçaram a gente vai colocar eles em posição de desvantagem, eles são menos importantes, são menos inteligentes, são menos providos de... Não é nada disso. Não. Sabe? A ideia do feminismo, porque existe uma diferença entre o feminismo e feminismo. Feminismo é o mesmo que machismo. É o posicionamento de elevar um único sexo. Enquanto o feminismo acredita na igualdade. E a igualdade, ela vem acompanhada de respeito. É necessário que a gente entenda e respeite a posição do outro. Foi o que você contou, né? Você não precisava provar que você dava conta de fazer. Né? Chegou um momento em que você quis. Chegou um momento em que você se sentiu desafiada. E a gente vai ser o tempo todo na vida, né? A gente vai passar por várias situações que foi um caso seu, que você estava mais madura sobre isso. Você não sentiu tanta necessidade de provar. Mas na hora de chegar, você falou, eu vim aqui para fazer com excelência. Eu vim cá para fazer o meu trabalho bem feito, independente de qualquer coisa, mas como eu conheço meu trabalho, eu sei que ele vai deixar muita gente de boca aberta, ou de boca muito bem fechada. E é sobre isso. A gente entender o nosso posicionamento, a gente se posicionar para levar para as pessoas que vale a pena respeitar, que vale a pena comprar essa ideia, e principalmente para atrair as pessoas que estão vivendo esse momento, para que elas possam fazer isso com maturidade, para que elas possam fazer isso com qualidade, né? E ter uma vida melhor. Meninas, quero agradecer vocês por participarem, por virem, por dividirem as histórias riquíssimas de vocês. Espero que a gente tenha mais encontros como esse. Quero que vocês deixem, vou passar uma vez para cada uma contar como que as pessoas podem encontrar vocês. Mas muito obrigada pela generosidade de dividir tudo isso com a gente. Nós vamos encerrar o nosso programa por aqui. Mas, Thaís, como é que as pessoas podem te encontrar o seu curso, saber um pouco mais sobre você? Sim, atualmente eu dou aula na MA Consultoria, né? Tem um Instagram, MA Consultoria, também Bombeiro, MA Oficial. E também, se quiser saber meu Instagram pessoal, é Thaís Coimbra, Thaís com H, tá? Eu estou à disposição. Legal. Seu Gi? Então, nós estamos aqui na MA Consultoria, então tem todas as redes aqui da empresa, se quiser saber de trabalho à altura, explorar um pouco essas atividades, né? MA Consultoria no Instagram e o Bombeiro. E o meu pessoal, Gisele Dias Analista, estou desenvolvendo um trabalho lá também, compartilhando algo a mais do sentido de motivação, né? E um trabalho gostoso aí. Então, se quiserem também lá, Gisele Dias Analista. E você, Bárbara? Então, além de me encontrar por aí de moto, amarela e saia, provavelmente será eu ainda não encontrei nenhuma mulher ainda nesse desafio. Eu sou a Bárbara Tissur. Vocês podem me encontrar no Instagram. Bárbara, letra T, letra S, letra U e letra R. O T é mudo. Tissur, tá? E aí lá, pelo direct ou pelo Linktree, a gente faz o contato lá.
E Bárbara ensina também, gente, técnicas estratégicas de como se vestir, de como causar Adoro esse impacto conteúdo, viu? que vale a pena. Em breve nós vamos trazer também um pouco desse assunto para todo mundo. Eu amo esse assunto. Muito obrigada pela Uma participação de delícia, né? vocês. Muito bom. Eu amo. Obrigada por participar. Se você gostou desse conteúdo, ativa o sininho, tá? Se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda, pelo amor de Deus, hein, gente? Compartilha, comenta o que você achou, deixa suas ideias, dá sugestões que vão ser muito bem-vindas. Muito obrigada e até a próxima.